coisas como pestes, pragas, pandemias, elas são sinais de que o mundo realmente se encaminha para o fim, como o Senhor Jesus nos diz aí: quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo, ou seja, há um fim, embora ele não seja logo, mas ele haverá de chegar. E com isso Jesus quis dizer, quando ele disse em seguida, ainda não será o fim, é que essas pragas, elas não estão marcando a proximidade do fim. Na verdade, Jesus disse, ainda não, o fim não é logo, elas não estão marcando. Mas sinais como estes não foram dados por Cristo para que nós pudéssemos estabelecer ou descobrir qual é o calendário de Deus. Na verdade, como eu disse, essas coisas acontecem para nos dar certeza de que o fim virá. Se Jesus acertou tudo isso que ele falou até agora, ele também vai acertar o que ele diz no verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Se ele está certo naquilo que ele falou antes, ele está certo nisso que ele falou aqui também. Então estes sinais acontecem para nos garantir aquilo que Cristo falou com respeito à sua vinda. Ele virá. A prova de que ele virá é que tudo que ele disse que antecederia a sua vinda está acontecendo há 2000 anos, exatamente como ele disse. Então estas coisas servem para reforçar a nossa confiança nas palavras de Jesus. Isto que nós vemos são estertores de um mundo moribundo, de um mundo que se encaminha para o final e que tem esses tremores de morte à medida que ela se aproxima. Terceira coisa que Jesus nos ensina é que é necessário que estas coisas aconteçam, como nós já lemos aqui no final do verso 9, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Por que é necessário? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que isso é necessário? Por que Cristo disse que isso é imperioso acontecer? Nós podemos colocar aqui várias razões, entre elas, para mostrar nossa fragilidade. Eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente fragilizado, frágil numa situação como essa, em que a gente percebe que a contaminação ela vai acontecer. Esse vírus está entre nós, ele vai chegar com força, ele vai se espalhar, depois nós vamos aprender a conviver com ele. Alguns poderão vir a óbito por conta disso, e não tem muito o que fazer não. De repente, em uma semana, todo o sistema mundial se vê em caos, a economia dos países, as viagens internacionais, os eventos, isso vai afetar a humanidade de uma forma que a gente não imagina. Isso tudo aponta para a nossa fragilidade, a fragilidade do governo humano. Como Deus, podemos dizer assim, né? Com um único vírus, ele desestabiliza, uma coisinha miúda, né? Até invisível, ele desestabiliza o sistema todo, quebrando a segurança das nações e das pessoas. Então, para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus, é necessário que estas coisas aconteçam. Guerras, mortes, pestilências, perseguições. Para que serve tudo isso? A resposta é, primeiro, para mostrar como somos frágeis. Segundo, para mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Terceiro, para quebrar a arrogância do homem. Veja o efeito que Cristo disse que estas coisas fariam no coração da humanidade. Aí no verso 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Gente desmaiando de terror diante da expectativa das coisas que virão para o mundo. É por isso que essas coisas devem acontecer, para incutir temor, para quebrar a arrogância humana, para mostrar ao homem que ele não é autossuficiente, para mostrar que ele não tem controle do seu destino, para mostrar que há um Deus acima dele. Então estas coisas devem acontecer, preparando a vinda do Senhor Jesus, preparando a sua chegada, e a maneira de fazer isso, de fato, é colocar a humanidade no pó e na cinza. As calamidades também nos mostram quão profundamente o pecado do homem no Éden afetou toda a raça humana. Isso que nós estamos presenciando é o resultado daquilo que Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão. Maldita é a terra por tua causa. Desde que Adão pecou no paraíso,
o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação de Deus. Não foi só a humanidade, mas quebrou o equilíbrio cósmico, o equilíbrio mundial, desequilibrou aquele mundo perfeito que Deus havia criado e sobre o qual ele disse: é tudo muito bom. O pecado entra e ele traz essa instabilidade. Paulo se refere a isso, dizendo lá em Romanos 8, que a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção, quando o Senhor Jesus Cristo virá. Essas calamidades nos fazem refletir sobre, ou elas mostram quão profundamente o pecado afetou a raça humana, e elas também nos fazem ansiar e desejar a vinda do Senhor Jesus e aquele reino de paz e prosperidade que ele prometeu. Como, veja só, verso 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto que para o mundo isso é terror, é angústia, é medo, gente desmaiando, nós olhamos para isso, nós levantamos a cabeça e dizemos: a nossa redenção se aproxima. A nossa redenção se aproxima. Ela não será aqui nesse mundo, não é aqui que nós vamos encontrar paz e felicidade perfeitos, não é aqui que nós vamos gozar de segurança e de tranquilidade, mas a nossa redenção se aproxima. E uma das evidências disso são essas calamidades. O cristão olha de maneira diferente para essas tragédias. Mas ele vai voltar, segundo as suas próprias palavras que nós lemos aqui, e a sua volta será em glória para redimir o seu povo e para julgar os ímpios e dar início ao período final, à eternidade, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Quando então, ressurretos de entre os mortos, nós andaremos e viveremos com o Senhor para todo sempre na terra restaurada, na terra, no paraíso restaurado.